Nosso Deus e nosso Pai, escovamos aqui o nosso coração diante de Ti, reconhecendo quem o Senhor é, reconhecendo a Sua grandeza, Sua majestade, reconhecendo que o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Digno, Senhor, de todo tributo, de toda adoração à Tua santíssima pessoa, Senhor. Nos aproximamos reconhecendo quem somos, Senhor, falhos, cheios de imperfeições, cheios de limitações e de buracos ainda em nossas almas, que precisam, Senhor, ser tão preenchidas com a graça e com o rio de águas vivas que o Senhor colocou a fonte dentro de nós. Por isso pedimos que o Senhor nos perdoe, nos cubra aqui com a realidade do sangue do Cordeiro e nos ajude, Senhor, de forma muito simples a podermos falar a Tua palavra com a ajuda do Teu bendito Espírito Santo. Que o Senhor também nos dê graça para podermos ouvir o Senhor. Que o Senhor nos conduza além da letra, a tocarmos na realidade daquilo, Senhor, que está por detrás de cada item da Sua palavra, de cada palavra, a precisão dela, de cada vírgula, de cada ponto. O Senhor nos ajude a perceber o Senhor mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E recebemos aqui também, Senhor, e confirmamos o testemunho da palavra do nosso irmão que orou e exortou dessa maneira. Confiamos em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou tentar ser o mais simples possível e, com a ajuda do Senhor, lermos alguns textos e considerarmos algumas coisas aqui com relação ao que vamos ler na presença do Senhor. João capítulo 7, versículo 37, na versão King James, me diz o seguinte: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas ele se referia ao Espírito que, mais tarde, receberiam os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ezequiel capítulo 47, verso 1. Ezequiel 47, verso 1. Depois disto, então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste. Porquanto a casa estava voltada para o oriente, a água descia de debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Em seguida, ele me levantou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros, e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros, e me levou pela água, que batia no lombo ou na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. João capítulo 3, versículo 34. João 3, verso 34. Um versículo antes, 33, que diz o seguinte: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro,
pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito com limitação, ou não dá o Espírito por medida. Irmãos, temos esses textos aí, tanto do livro de João, como também do livro de Ezequiel, que nos fala, todos dois, acerca do mesmo assunto, que é do Espírito Santo. E no livro de João, o Senhor, pelo Espírito e por boca de João, chega trazendo esse testemunho para nós. Ele coloca claramente que quem cresce nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Quando nós vamos ver esse texto mais próximo no original, não é apenas rios de águas vivas, é uma inundação de águas vivas. Não é apenas um rio, é um rio que transborda de tal maneira que se torna uma inundação. E desse interior, como já temos falado, os irmãos também têm falado aí, desde o nosso espírito, o Senhor vai atingir todos os compartimentos da nossa alma. E todos os compartimentos da nossa alma, no que toca a nossa mente, emoção e vontade, são tocados por essas águas que são vivas. Se nos determos, os irmãos podem depois pegar o livro de Ezequiel, a partir do livro 40, e verificar algumas palavras que estão ali. Você vai ver que por onde esse rio passa, principalmente no capítulo 47, está claro ali que por onde passa, até mesmo o rio vai chegar ao Mar Morto, que é um lugar que cientificamente nada se produz, tudo que está ali morre, não tem vida nenhuma, mas esse rio chegando ao Mar Morto vai vivificar aquelas águas. E diz por onde o rio passar, vai trazer vida para aqueles lugares. Quando nós olhamos algumas vezes para a nossa experiência, e os irmãos estavam falando aqui nessa manhã, quem é que está feliz, aí você vê a maneira assim meio tímida de dizermos se estamos felizes ou não. Talvez realmente a gente deveria estar aqui de forma efusiva, transbordando. Talvez a gente precisasse amarrar os pés de alguns para não subir. E talvez a gente tivesse que amarrar alguns outros também pela manifestação do Espírito Santo, para que ele não pudesse sair igual um peão rodando aqui e ali. De tamanha é a manifestação da vida em cada um. Como disse o nosso irmão Ernie há certo tempo atrás, a manifestação do Espírito Santo em cada um tem a ver com o nosso temperamento, tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com, muitas vezes, o quadrado que está na nossa cabeça. Mas Deus faz algo maravilhoso quando essas águas vivas transbordam do nosso interior. Muitas vezes é uma felicidade que você não tem como explicar, muitas vezes dá vontade de saltar, muitas vezes dá vontade de dançar, muitas vezes dá vontade de gritar a plenos pulmões para todos os lugares, porque a água viva está passando no nosso interior, enchendo nossa alma e se manifestando no nosso corpo. E aí algumas vezes a gente pergunta, deveria ser assim com todos? Aí você fala assim, isso está acontecendo com você, irmão? Tenho tantas limitações como você tem, e tenho tantos altos e baixos como você tem. Algumas vezes parece que a gente levanta e amanheceu com o pé esquerdo e virado para trás quando acaba, entendeu? Então a gente olha assim, meu Deus do céu, o que é que eu fiz para estar assim desse jeito? Mas são manifestações do que somos, irmãos. São manifestações do que somos, e o Senhor permite que essas coisas sejam manifestas em nós, para que nós possamos perceber que nós não podemos depender do nosso estado de alma. Nós precisamos depender do Espírito Santo, que foi unido ao nosso espírito, e que a palavra diz que é uma fonte a jorrar, como uma inundação. E vamos ver algumas coisas aqui relacionadas ao que estamos falando diante do Senhor. Vou tentar ser bastante breve, para que os irmãos não se percam com tantas palavras, mas pelo menos tenham o conteúdo aí no seu coração de coisas muito simples que podem tocar qualquer um de nós. Por exemplo, quando nós lemos o texto novamente lá do livro de Ezequiel, capítulo 47, nós podemos fazer algumas perguntas para nós mesmos diante do Senhor. Uma dessas perguntas é a seguinte: se o Senhor está no nosso interior, unido ao nosso espírito, e a palavra diz que aquele que se une ao Senhor em espírito com Ele, e Ele diz que esse espírito que foi dado a cada um de nós é uma fonte a jorrar, e a jorrar para a vida eterna,
e essa fonte vai se tornar tão transbordante que vai se tornar uma inundação. E aí a gente pergunta, de que maneira isso vai acontecer em mim e você? Ou talvez você pergunte, de que maneira isso vai acontecer porque em mim não está acontecendo? O que é que eu posso fazer para que isso possa acontecer na minha vida? Algumas vezes nós enfatizamos muito mais o ministério da palavra, os dons, fazer muitas coisas, mas tudo isso, irmãos, é resultado da vida dentro de nós. Se essa vida estivesse sendo manifestada de forma poderosa, os dons, os talentos, aquilo que o Senhor concedeu a cada um de nós vai apenas se manifestar de forma natural, mais espiritual. Então nós precisamos perceber por que nós não estamos sendo conduzidos por esses rios de inundação no nosso interior. Então vamos fazer algumas perguntas dentro do livro de Ezequiel, capítulo 47. A gente tem que perguntar, através de qual processo a água fluía do templo? Porque estamos falando do templo e a água que flui de dentro do templo, de forma transbordante, rica. Vamos pegar aqui os versículos 3 e 5 do livro de Ezequiel e vamos perceber algumas palavrinhas aí que são interessantes para que nós possamos aplicar à nossa vida. Diz assim, versículo 3: Saiu aquele homem para o oriente, deslocou-se para o lado oriente com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados, isto é, 500 metros, e fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Então tem algumas palavras aí que são interessantes, e palavras que nós precisamos ter uma luz, podemos assim combinar o que está no Velho Testamento com o Novo Testamento, para que possamos ter uma mente esclarecida com relação àquilo que o Senhor está falando. Se você pegar Mateus capítulo 7, vamos pegar o princípio. O versículo 1 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis o que? Julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, voltando lá para o Velho Testamento, o livro de Ezequiel, o que é que esse varão está fazendo aqui? Ele está medindo, ele está avaliando, ele está julgando, e a partir da medida que ele julga, logo depois acontece algo bem interessante. Verso 3: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos, ou nos artelhos. Então, o que estava acontecendo naquele momento ali? À medida que era medido, logo depois você vai perceber que o nível das águas ia aumentando naquele lugar. Primeiro, o nível das águas veio até os tornozelos. Verso 4: Mediu mais 1000, ou seja, mais 500 metros, e as águas estavam no joelho. Mediu mais 1000 côvados, que é 500 metros, e as águas estavam nos lombos, estavam na cintura. Mediu mais 500 metros e as águas estavam o quê? De forma transbordante, de maneira que não se podia mais andar por aquelas águas, então só podia passar a nado. O que é que isso, irmãos, traz para nós com relação a esse assunto de medir? Aí mesmo em Ezequiel capítulo 42, versículo 20, vai também nos informar a própria palavra o que é que está acontecendo quando se media. Mediu, Ezequiel 42, verso 20: Mediu pelas 4 bandas, havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então está tornando mais claro, à medida que se media, acontecia que havia uma separação entre o que era santo e o que era profano. Quando nós estamos aqui na reunião de partir do pão e somos exortados no livro de 1 Coríntios capítulo 11, o Espírito Santo através de Paulo diz assim: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê?
condenados com o mundo. É o mesmo tipo de princípio que é usado aqui. Ou seja, à medida que nós nos julgamos e verificamos aquilo que precisa ser tocado pela pessoa do Senhor, precisa de disciplina do Senhor na nossa vida, é a mesma medida que, uma vez que estamos sendo medidos e recebemos essa medida da parte do Senhor, vai ser também o mesmo nível que a água vai subir em nossas vidas. Sempre lembrando que essa água é a pessoa do Espírito Santo como fonte, que deseja se tornar um aguaceiro, deseja se tornar um rio transbordante, uma inundação dentro do nosso ser. Então a gente vai começando a perceber por essas palavras o que é que nos impede de que esse Espírito possa fluir de forma tão rica dentro de nós. O que nos impede, irmãos, na verdade, são nossa própria condição do coração e de coisas que precisamos ainda resolver diante do Senhor. Ezequiel capítulo 42, verso 20, novamente. Agora nessa versão: e deste modo ele concluiu a medição dos 4 lados, e havia um grande muro em torno da área de 500 varas de medição, comprimento 500 de largura, e este muro servia para fazer separação entre o que é santo e o que não era. Nessa tradução está um pouquinho mais claro, entre o que é santo e o que não era. Então o que vai impedir de que esse rio possa se tornar inundação dentro de nós? O que é santo e o que não é. E isso vai nos impedir. Vamos agora para a função do homem que media, no capítulo 40, verso 3. Vamos partir do verso 1 para só contextualizar. No ano 25 do nosso exílio, no princípio do ano do 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, esse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um edifício da cidade para a banda do sul. Ele me levou para lá, e eis que um homem cuja aparência era como de bronze estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Esse homem que aparece aqui, a aparência dele é de bronze. Você já viu um homem que a aparência dele é de bronze? Eu nunca vi. E se visse, provavelmente, não sei se eu correria, mas teria minhas considerações acerca desse homem. Mas algo interessante acontece quando nós lemos o texto lá no livro de Apocalipse, que fala lá que o sumo sacerdote, o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que caminha pelo meio dos 7 candeeiros de ouro, ele tem os pés como bronze polido. E quando ele está caminhando pelo meio dos 7 candeeiros de ouro, que elas apontam claramente para a igreja sobre a face da terra, os 7 períodos da igreja, historicamente, profeticamente, no livro de Apocalipse, nós vamos ver claramente que aquele sumo sacerdote, na maneira que ele está pisando, ele está medindo e julgando o que está acontecendo. Você vai verificar que em cada carta ele diz: eu conheço. Ou seja, eu sei o que está acontecendo. Ele não somente identifica qual é o problema que está acontecendo, mas ele identifica também o que nós precisamos fazer para ir em direção ao assunto. Então, o princípio que também é colocado no livro aqui de Ezequiel, que acabamos de ler, o capítulo 40, é justamente esse. Quando está falando de bronze nas Escrituras, está falando de um metal que não é tão precioso, mas tem um significado muito importante com relação àquilo que precisamos fazer com relação a nós. Por exemplo, se pegarmos ouro nas Escrituras, nós vamos perceber que o ouro tem a ver com a natureza de Deus, tem a ver com Deus não acontecer nele nenhum nível de corrupção. Ele é o que ele é, e a Bíblia diz claramente que passará os céus e a terra, e a sua palavra, que é como ele é, vai durar eternamente. Ouro na Bíblia aponta para justamente a natureza de Deus. Ela é imutável. O tempo passa, você pode jogar até o ouro, se for ouro de fato,
no fundo do mar. Daqui a 50 anos você pode retornar lá, você pode retornar lá daqui a 100 anos, se for ouro de fato. Você vai perceber que esse metal não muda. Assim também o nosso Deus, ele é imutável. Amém? Mas só que você também tem um outro material nas Escrituras que é prata. Esse material nas Escrituras fala justamente das bases do tabernáculo, que todas elas eram feitas de prata. Fala do tabernacular do Senhor sobre a face da terra. A Bíblia diz lá em João que ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Prata também aponta para como o Senhor foi vendido para ser traído, e foi morto por causa daquela condição da traição de Judas. Mas claro que a Bíblia diz claramente que, segundo as Escrituras, tudo já estava predeterminado para que acontecesse. Entendeu? Então, prata na Bíblia, irmãos, também vai falar da redenção. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou, o Senhor fez essa obra maravilhosa em nós, o Senhor está tabernaculando entre nós, o Senhor pode fazer de nós o seu tabernáculo simplesmente porque a redenção aconteceu. Mas quando fala de bronze, você vai ver que a bacia que tem no átrio, antes de entrar no santo lugar e no santo dos santos, todo sacrifício que passava por ali, ele passava por um nível de julgamento. Que nível de julgamento? Todo sacrifício que era trazido ao sumo sacerdote, ele precisava examinar. Se tivesse defeito, não poderia ser apresentado ao Senhor. Mas se aquele sacrifício ele fosse perfeito, não houvesse nenhum tipo de imperfeição naquele sacrifício, o que é que ia acontecer? Aquele animal, depois de avaliado, depois de ser medido, ele ia ser sacrificado. Ia ser sacrificado naquele altar ali de bronze, e ia passar também pela bacia de bronze. E o que é que ia acontecer? O que é que nós temos de inferência nesse assunto? É que bronze na Bíblia aponta para julgamento. Então o que é que aquele homem está fazendo, irmãos? Com toda a sua aparência de bronze, diante do templo, diante de algo que o Senhor mesmo havia constituído. E quando nós lemos o livro de Ezequiel, nós vamos perceber que o nível de corrupção dentro da casa do Senhor era tamanha que você percebe que na figura ali, o Espírito Santo, ele sai de dentro do templo, fica em cima do próprio templo, do pináculo, depois se move e vai se movendo até se ir para longe e não retorna mais. Quando o Senhor Jesus vem, e quando nós lemos o livro de Marcos, nós vamos perceber o seguinte, que o Senhor, antes da crucificação, e ele estava entrando em Betânia, e indo para Jerusalém, saía de Jerusalém e ia para Betânia, estava acontecendo algo ali, o Senhor estava também julgando aquele templo. E quando o Senhor julgou aquele templo, como a palavra do Espírito Santo diz assim, como se não podia fazer mais nada. E o Senhor saiu e não voltou mais. E a profecia que ele havia dado acerca da destruição do templo aconteceu, e o templo foi destruído. E o Senhor falou, destruirei esse templo e em 3 dias reedificarei. Ele estava falando com relação ao quê? Daquela sombra do templo para a realidade que era ele mesmo como templo, como a casa de Deus, e nós nele também somos casa de Deus, e nós também nele pelo Espírito somos individualmente santuário do Altíssimo, e nós nele coletivamente somos templos do santuário de Deus. E o que é que ocorre, irmãos? Quando nós juntamos, obrigado, como nós juntamos essas palavras, nós vamos perceber o seguinte, que nós somos esse templo do Espírito Santo. E o Senhor colocou dentro de nós essa fonte que deveria fluir de forma tal, que deveria se tornar uma inundação dentro de nós. E precisamos perceber que se isso não está acontecendo em nossas vidas, é porque tem coisas em nós que precisam ser tocadas pelo Senhor, medidas pelo Senhor, julgadas pelo Senhor, para que nós possamos permitir que o nível das águas vá subindo em nós. Você já teve a experiência de ser cheio do Espírito Santo? De fora para dentro? Você mesmo responde o assunto.
Mas você tem tido a experiência de ser cheio do Espírito Santo, de dentro para fora? Mas no meio da caminhada aconteceu algo. Parece que o fluir do Espírito Santo parou dentro de você. E parece que a coisa estava subindo, estava do tornozelo para o joelho, já estava na cintura e daqui a pouco parou. E aí você percebe muitas vezes que na reunião: Senhor, onde é que está o Senhor? Senhor, onde é que está o Senhor na minha semana? Senhor, onde é que está o Senhor nas coisas que estão acontecendo na minha vida? Você já teve esse tipo de experiência? São coisas para a gente considerar diante do Senhor. Então, o que o Senhor, irmãos, está fazendo aqui por meio desse homem que tem aparência como de bronze? Ele está medindo, ele está julgando. E se você pegar o livro de Ezequiel, capítulo 40 até o capítulo 47, você vai ver que tudo que está relacionado ao templo, tudo, sem exceção, está sendo medido por esse varão. É impossível para nós perceber a condição exata do nosso coração diante do Senhor. Aquilo que se manifesta em nós, muitas vezes de frieza, de distância da parte do Senhor, de outras dificuldades que podem se manifestar na nossa carne, tem a ver com coisas que são muito mais exteriores do que com coisas que são mais profundas dentro de nós, que promovem essas coisas. Então, o que é que nós precisamos perceber? Para que esse nível da vida do Senhor dentro de nós, ela possa aumentar, nós precisamos permitir que esse varão, o sumo sacerdote, ele julgue a cada um de nós, e nós possamos permitir, na nossa mente também, nos unir ao julgamento do Senhor, para que o Senhor possa avançar em nossas vidas e tratar com algumas coisas que estão em nós. Eu vou colocar aqui apenas algumas coisas muito simples, que os irmãos podem concordar ou não, podem discordar, não tem problema nenhum com relação à questão da ordem das coisas, mas são coisas que tocam as nossas vidas e que você vai ver que na nossa experiência vai acontecer que parece que depois que a gente faz algumas coisas, parece que o nível da vida diminui dentro de nós e nós não somos aquelas mesmas pessoas. Então, faça uma reflexão, não uma introspecção, mas faça uma reflexão agora. O último dia que o Senhor se manifestou de forma poderosa em sua vida, você lembra? Você lembra e eu lembro também. O último dia, que foi como aquele dia da festa, e você percebeu os rios de água viva fluindo dentro de você. Você lembra? Deve lembrar. Mas nós fazemos algumas coisas para que haja uma obstrução deste rio. E vamos tocar em algumas delas com a ajuda do Senhor. De forma muito simples. Não estou preocupado com algumas coisas não, mas apenas tocar para que os irmãos, como eu também preciso ser tocado, preciso também ser medido, preciso ser julgado. Algumas áreas em nossas vidas que precisam de um tratamento mais especial da parte do Senhor, e a gente precisa permitir que a partir de coisas que são bem contundentes, precisam ser tocadas pelo Senhor, para que o Senhor avance em cada um de nós. Para que sejamos canais do jorrar do Espírito Santo, precisamos ser julgados, medidos. Precisamos passar pelo homem de bronze. Aquela parte medida é o lugar onde o Espírito se revelará e fluirá em nós. Precisamos ser tratados, precisamos ser julgados, e ninguém pode fazer isso por mim ou por você. Tanto que o princípio que é dado também no livro de 1 Coríntios, que nós lemos aqui, diz assim: cada um julgue o quê? A si mesmo. Nós não estamos reunidos para julgar os outros. Nós estamos reunidos para julgar a nós mesmos. Talvez você já tenha tido experiência do seguinte: você está do lado do irmão que você sabe de alguma coisa que está acontecendo na vida dele. Aí quando esse irmão pega o pão e leva até a boca e pega o cálice e toma do cálice, você diz: ele não deveria fazer isso. Mas aí, quem tem que se julgar? Julgue o quê? A si mesmo. Aí você pode dizer assim: mas
ele não deveria fazer ou ela não deveria fazer. Mas você se esqueceu que tem um homem de bronze, que na linguagem do Novo Testamento é o sumo sacerdote? E se não julgarmos a nós mesmos, nós seremos o quê? Disciplinados pelo Senhor? Já percebeu isso? Então fique com isso bem claro na sua mente. Eu tenho que ficar com isso bem claro em minha mente. Então tem algumas coisas que são bem interessantes para nós tocarmos aqui. Não tenho intenção de ferir ninguém, não tenho intenção de dar indireta para ninguém, meu coração não é esse, entendeu? Mas precisamos tocar em algumas coisas para que sejamos ajudados diante do Senhor. Por exemplo, a primeira delas, se você pegar o Salmo 100, deixa eu pegar aqui, Salmo 120, que até o Salmo 135, se eu não estou enganado, deixa eu só conferir. Até o Salmo 134 é chamado de Salmo de Romagem, o Cântico de Romagem, onde aqueles irmãos ali, quando precisavam de forma solene ir até o templo, em momentos festivos, em outros momentos também estabelecidos pela palavra de Deus, então fazia aquela procissão. E o próprio Davi, ele diz o seguinte: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Então fazia uma procissão, e essa procissão começava aqui pelo Salmo 120. Nesse Salmo 120 acontece aqui algumas coisas que o Senhor está chamando a atenção com relação à nossa caminhada e a nossa entrada numa realidade dentro daquilo que o Senhor deseja, de ter a glória do Senhor no templo. Mas para irmos em direção, o Senhor diz assim, através do autor aqui do Salmo 120: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro serão o teu juízo, diz a Bíblia King James acerca desse assunto. Então, uma das coisas que precisamos, irmãos, perceber na nossa caminhagem, nessa romagem, nessa direção a termos a glória do Senhor em nossas vidas, a primeira coisa que precisa ser tratada é isso aqui, a língua. Tiago nos fala bem acerca desse assunto, capítulo 3, versículo 5. Verso 2, perdão, 3:2, para que o contexto fique mais claro das coisas que vamos salientar aqui. Diz assim: meus irmãos, porque todos tropeçamos, verso 2, em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Que coisa, né? Maravilhosa. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão e capaz de refrear o seu próprio corpo. Você já falou mal de algum irmão? Você já falou pelas costas de algum irmão? Você já julgou alguém? Verso 5. Verso 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Pega o versículo 5 aí, e você vai observar algo que acontece quando nós começamos a falar acerca do assunto. Assim também a língua, pequeno órgão, faz o quê? Se gaba de grandes coisas. Você já se gabou assim? Não, cheguei para aquele irmão e tratei com a vida dele. Já fez isso?
porque eu disse que eu precisava dizer. Já fez isso? Só que só o tom da nossa voz já denuncia o que é que está acontecendo no nosso coração. Porque, irmãos, quando nós falamos, por incrível que pareça, é assim mesmo. Por exemplo, estou falando aqui para os irmãos. Os irmãos precisam julgar muito mais o meu espírito do que o que eu estou falando. Não é que vocês não têm que julgar o que eu estou falando, não, tem que julgar também. Tem que conferir se está de acordo com as escrituras. Tem que ver se eu não estou querendo dar indireta para ninguém. Então, tudo isso se manifesta quando alguém está falando. Você vê o nível da vida, você percebe a maturidade, você percebe o tom, o que é que ele quer dizer. Muitas coisas, irmão, são manifestas quando nós estamos falando. E nós precisamos aprender pelo Espírito, exercitar nossa mente, colocar nossa mente no Espírito para poder julgar as coisas como elas são. E não dar crédito a tudo aquilo que estamos ouvindo. Então, quando nós falamos de alguém, no tom que nós falamos, sabe o que é que acontece? Se manifesta o nosso coração. É o que está aqui. A língua se gaba de grandes coisas. Foi eu que construí essa casa. Foi eu que construí o local de reunião. Foi eu que com meu esforço eu fiz isso e aquilo. Você está se gabando, irmão. E continua. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, e a língua está situada entre os membros do corpo, e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chamas, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e se tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Você já teve uma situação que você está ali num conflito com uma pessoa, aí chega alguém maior do que você, maior do que aquela pessoa que está ali, e aquele irmão diz assim: irmão, cala a boca, e a pessoa continua. Você consegue domar ela? Não consegue. Irmão, pelo amor de Deus, pare, continua falando. Vamos lá. Verso 7. Verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Assim também, como no Cântico de Romagem, Salmo 120, a primeira coisa que é colocada em evidência é a questão da língua. Assim também nós precisamos perceber que você talvez já tenha tido essa experiência, você está bem espiritualmente, você está tendo fluído a sua comunhão com a pessoa do Senhor, e aí você tem um desentendimento com o irmão e começa a falar mal dele pelas costas. Você vai perceber que a vida diminui. Você já tem dificuldade para fazer algumas coisas. Mas aí, por que o Senhor faz isso? Permite que essas coisas sejam assim? O Espírito Santo, ele é muito sensível dentro de nós. Mas o Espírito Santo, ele trabalha da seguinte maneira: à medida que nós concordamos com aquilo que é a palavra de Deus pelo Espírito, é à medida que seremos julgados e o nível da vida vai subindo dentro de nós. Nós temos um problema muito sério, irmãos, com relação à nossa língua. Quando nós contamos qualquer coisa, ou acrescentamos ou diminuímos. Temos muita dificuldade em sermos precisos com aquilo que estamos falando. Muitas vezes, quando ouvimos alguma coisa que é para ser guardada, nós acabamos distribuindo com outras pessoas. E aí o que é que acontece? Temos problema no meio das assembleias, porque a língua coloca em fogo toda uma situação. E você vai perceber que a partir desse momento, a vida dentro de você, ela vai sendo diminuída. Então, irmãos, essa é a primeira coisa que precisa ser tratada em nossas vidas: a língua. Como nós falamos uns dos outros. Se falamos pelas costas, pior ainda. Se temos que tratar alguma coisa, chame o irmão em particular
e ao chamar o irmão particular, lide com o assunto. Se você tem qualquer situação que você já tenha lidado, vamos dizer assim, vou pegar aqui nossa irmã Graça diante do Senhor, e aí nossa irmã Graça, vamos dizer, eu trato um assunto com ela acerca do que precisava ser tratado, vamos dizer, eu que estava errado, a irmã me chamou a atenção, foi lá, disse, irmão, não sei isso, aquilo mais, também. Mas aí, suponhamos que depois que o assunto foi tratado, aí eu saio e digo assim, não, esse assunto com Graça já foi resolvido, por isso eu estou falando desse assunto. Isso é coerente, irmão? Isso é santo? O Espírito Santo está nesse lugar? O Espírito Santo está na nossa língua nesse momento? Não é conveniente que nós façamos isso. Você vai perceber que a vida diminui muito dentro de nós quando nós começamos a falar mal uns dos outros, e quando temos a intenção ainda de falar o mal uns dos outros, pior ainda. Com relação à língua, você também tem fofoca. Com relação à língua, você tem maledicência. Com relação à língua, você tem ciúmes, você tem porfias, você tem divisões, que tudo isso são elaboradas muitas vezes pelas trevas, insuflado na sua alma e manifestado na sua língua, e você vai perceber que o que é que acontece? As pessoas começam a se afastar de você. Mas por que se afastaram? Porque também o Espírito Santo já se afastou de você e você nem percebeu que isso aconteceu. Segunda coisa, irmãos, que também toca a nossa vida, quando nós olhamos para a igreja em Laodiceia, capítulo 3 do livro de Apocalipse, nós vamos perceber que a igreja em Laodiceia, esse Senhor que julga todas as coisas, ele está também passeando no meio dos 7 candeeiros de ouro e chegou a Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo. É interessante que o Senhor não diz para Laodiceia algumas coisas que diz para as outras assembleias. Não diz assim, Laodiceia, você tem heresia no seu meio. Laodiceia, você não tem obra. Laodiceia, você está precisando julgar os apóstolos que passam por você. O Senhor não diz nenhuma dessas palavras. No entanto, o Senhor está o quê? Do lado de fora de Laodiceia. Você já pensou por que o Senhor está do lado de fora? Quando nós lemos João capítulo 16, vamos lá para João capítulo 16. No versículo, para ganharmos tempo, o Senhor está falando da vinda do Espírito Santo, do Consolador. E ele fala que ele vai enviar o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 12 ele diz assim, tenho ainda muitas coisas a dizer, mas agora vocês não podem suportar. No verso 13 diz assim, quando vier porém o Espírito da verdade, essa fonte que quer se tornar uma inundação dentro de nós, ele diz assim, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, a fonte, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, qual é o foco, o trabalho do Espírito Santo? Quando nós lemos esses textos aqui, poderíamos ler outro. O trabalho do Espírito Santo, o foco, o holofote, a ênfase, a centralidade do trabalho do Espírito Santo é uma pessoa, é Cristo. Quando nós estamos lendo a carta em Laodiceia e Cristo está do lado de fora, então nós podemos dizer também assim, o Espírito Santo também está do lado de fora da igreja em Laodiceia. Mas tem obra, tem palavra, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Irmãos, tem uma outra coisa que também é prejudicial para nossas vidas, sabe o que? Quando nós amamos o que o Senhor dá, mas nós não amamos a pessoa do Senhor. A igreja em Laodiceia amou aquilo que o Senhor deu, mas ela não ama a pessoa do Senhor.
Porque se amasse, irmão, se você e eu, vamos supor aqui, tem uma pessoa que bate na sua porta e você ama aquela pessoa, o que é que você faz imediatamente? Abre a porta, irmão. Se essa pessoa estiver na chuva, pior ainda. Se essa pessoa estiver molhada, quando entrar dentro da sua casa, você vai providenciar o quê? Logo uma toalha, vai providenciar logo uma sopinha quente, vai providenciar logo imediatamente alguma coisa, porque você ama aquela pessoa. Como é que a igreja, irmãos, diz que ama o Senhor e colocou o Senhor para o lado de fora? Onde está o Espírito Santo? Na igreja de Laodiceia. O Espírito Santo na igreja de Laodiceia está do lado de fora. E o Senhor diz assim: eles dizem, vocês dizem que estão ricos e abastados, mas toda a riqueza, irmãos, da igreja provém dele. Mas se amamos mais o que ele dá do que amamos a própria pessoa do Senhor, então nós temos sido infiéis para com a pessoa do Senhor. Então nós precisamos considerar isso seriamente. Nós podemos reunir tudo bonitinho, partimos o pão tudo bonitinho, o ministério da palavra todo bonitinho, a exegese da palavra correta, a hermenêutica da palavra correta, tudo bonitinho, tudo certinho no seu devido lugar, mas você não tem a pessoa do Espírito Santo. Quando nós lemos Mateus capítulo 7, o Senhor fala lá claramente para aqueles que o Senhor está denunciando ali: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos prodígios e maravilhas. O Senhor diz: não vos conheço. Ou seja, eles usaram os dons, os talentos, a capacidade que o Senhor deu para eles, mas sem Ele. Então por isso que a igreja de Laodiceia, irmão, ela tem que ser reprovada pelo Senhor. Agora o perigo para nós é que nós estamos debaixo dessa profecia. O perigo para nós é que nós estamos no momento da história onde a igreja de Laodiceia é real. E nunca se viu, irmãos, tantas pessoas nesse tempo que se dizem cristão, tão orgulhosas e cheias de si. Você vê os títulos que são aí cada vez mais galgados e enfatizados. Por exemplo, você chega em um determinado lugar, há 20 anos atrás era irmão, mas daqui a pouco é bispo, e gosta de ser chamado de bispo. Daqui a pouco não é mais bispo, é apóstolo. Daqui a pouco não é mais apóstolo, é é rei. Tem alguns irmãos sendo coroados reis dentro das seus grupos de irmãos. Aí você diz assim: mas tem outros, tem algo maior do que rei? Tem irmãos sendo chamados de querubins. E tem outros aí, irmãos, que daqui a pouco vão se denominar vice-deus. E não fique pensando que isso é brincadeira minha, irmão, porque as coisas elas estão acontecendo. Aí você diz assim: isso é lá fora. Irmãos, mas aqui dentro, nós amamos estar à frente dos serviços, nós amamos estar à frente do presbitério, nós amamos a palavra, nós amamos essas coisas sem Ele, porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas sem evidência do Espírito Santo dentro de nós. Compreende, irmãos? Então como é que o Espírito Santo ele pode fluir? Como é que nós possamos ser transbordantes do Espírito? Como é que nós podemos, irmãos, ser um rio transbordante ou inundação? Eu sempre me lembro de meu avô, quando o tempo que ele morou em Nazaré das Farinhas, que ele disse que numa noite chuvosa, ele saiu apenas com a roupa do corpo, porque tem um rio, que eu conheci o lugar onde ele morou naquele tempo. Tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, o meu avô me levou lá, e eu fiquei imaginando, vamos dizer, que isso aqui seja o nível da rua, e mais ou menos uns 3 metros, não, uns 4 metros por aí, ou talvez 5, era o nível do rio, e distante. O rio transbordou tanto, que a casa de meu avô, que estava nesse nível, subiu de tal maneira que foi para o topo do teto. Tudo que estava lá ele perdeu. Inclusive ele tinha alguns, como ele falou mesmo, tinha alguns dobrões de ouro do tempo do império, foi dado pelo pai dele, e ele disse que iria me dar, então perdi essa fortuna. Mas tudo bem, entendeu? Mas aí a figura, irmãos, do rio, já pensou? Você tão cheio do Espírito Santo, sem nenhuma reserva no seu coração, do que você precisa mais? De nada.
nós não precisaríamos de mais nada, irmãos. Se dependermos do Espírito Santo, Ele nos leva à palavra. Se dependermos do Espírito Santo, Ele nos leva à centralidade de Cristo. Se dependermos do Espírito Santo, Ele nos leva a julgar nós mesmos. Se dependermos do Espírito Santo, Ele vai nos libertar de tantas coisas que estão no nosso coração. Se dependermos do Espírito Santo, nós não vamos precisar passar zap para o grupo da comunhão dos santos, vai dizer: irmão, está precisando de pessoas aqui para poder arrumar o local de reunião, ou para fazer uma limpeza, ou fazer isso, aquilo mais. Não. Todo mundo está cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo diz assim: entre eles tudo era comum. Tudo era provido. Tudo era tocado. Não tinham necessidades nenhuma, porque tudo estava sendo governado pelo Espírito Santo. Disse dos judeus o seguinte: os judeus são o extrato da humanidade. Você já ouviu essa palavra? Judeus são o extrato da humanidade. Você pega tudo que tem de ruim, eu espero que não tenha nenhum judeu aqui, mas você pode pegar tudo que tem de ruim, e o Senhor, por sua bondade e misericórdia, chamou Abraão de Ur dos Caldeus, porque era uma terra de idolatria, e chamou Abraão para ser pai da fé e pai de grande multidão, e pela bondade e misericórdia do Senhor. Mas o Senhor sabia quem é que ele estava tirando de lá. A descendência, irmãos, de Abraão, pense em tudo que é miséria que pode acontecer sobre a face da terra, já aconteceu com aquele povo, e eles também já fizeram. Se você ler o livro de Juízes, você vai dizer assim: isso aqui não é o povo de Deus não, mas é o povo de Deus. Os judeus são extrato da terra. Se você pegar 3 judeus, eles são tão fortes e tão convictos no seu orgulho, na sua soberba, e nós também não somos diferentes disso, que você vai perceber o seguinte: se tiver 3 judeus discutindo, você tem 4 opiniões fortes. Pense nisso. Tem 3 judeus discutindo, mas tem 4 opiniões fortes. Esses são o povo judeu. Mas no dia de Pentecostes, se converteram quantas mil almas? 3.000. Alguns irmãos aqui já negociaram com judeus. Marcelinho que o diga, eles não perdem nada. Mas naquele dia, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e entre eles não haviam necessitados. Que obra é essa, irmão? Como é que você pega 3.000 pessoas orgulhosas, cheias de si, e daqui a pouco eles estão quebrantados e começam a repartir? Daqui a pouco você tem Barnabé vendendo suas propriedades, daqui a pouco os outros estão revendendo suas propriedades e depositando aos pés dos apóstolos. Estou dizendo que você tem que vender nada não, irmão. Estou dando direto para ninguém não, só apenas falando no contexto que está ali. Então, vendendo suas propriedades, coloca aos pés dos apóstolos, e vocês não estão nem preocupados com o que os apóstolos vão fazer com aquilo que eles estão trazendo aos pés dele. Mas o que é que ocorre? Como é que isso, irmãos, pode acontecer? Isso só pode acontecer com pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo. Não, a gente não pode ficar pensando, irmãos, de forma tão tacanha, me perdoe a palavra, ficar pensando em ser cheio do Espírito Santo para a gente estar pulando na reunião, dançando, que isso aconteça, mas precisa ser cheio do Espírito Santo para perdoar um ao outro, precisa ser cheio do Espírito Santo para aceitar o irmão do jeito que ele é, precisa ser cheio do Espírito Santo para repartir muitas vezes seu coração, seu ombro, precisa ser cheio do Espírito Santo para colocar um ferrão, um anzol na língua e colocar essa língua para dentro da boca. Precisa ser cheio do Espírito Santo para ter caráter, irmão. Quando você pega o cartão do irmão, você paga o cartão do irmão. Precisa ser cheio do Espírito Santo para que a gente possa ter uma vida que possa dizer assim: vai realmente um cristão passando ali na rua. Isso, irmãos, fala de ser cheio do Espírito Santo. Deus não está querendo ser cheio do Espírito Santo para a gente ficar brincando com o Espírito Santo, não.
Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo para que o caráter, a natureza, a personalidade do seu Filho seja impregnada em cada um de nós. Ele não vai mudar nossa personalidade não, mas tem áreas da nossa personalidade que precisam ser tocadas e vivificadas pela pessoa do Senhor, de maneira tal que daqui a pouco você tem um irmão na reunião que você sabe que o temperamento dele, ele é tranquilo, está ali, mas daqui a pouco, irmãos, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele pula, ele glorifica o nome do Senhor, ele abre a boca. Sabe por quê? Porque quando tem inundação, não tem nada que se coloque na inundação para barrá-la. Ela leva o que precisa levar. E o que o Senhor precisa levar em nossas vidas, irmãos, é o lixo que está dentro de nós. Quando nós lemos lá Neemias capítulo 3, que eu compartilhei alguns anos atrás com os irmãos, você vai ver lá que as portas são colocadas no seu devido lugar, os muros são levantados até o limite que precisa ser levantado, mas cada porta é levantada no seu devido lugar a partir da porta das ovelhas, que é Cristo. Mas caminhando na edificação, você vai perceber que tem a porta do monturo, que fala de lixo que precisa ser colocado para fora. Depois da porta do monturo, você tem a porta da fonte, que fala do Espírito Santo. E depois você tem a porta da palavra, que fala das águas. Não é uma sequência diferente não. Então, para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela precisa primeiro colocar o lixo para fora. E quando coloca o lixo para fora, que está entupindo a fonte, sabe o que é que acontece? A água começa a subir. Deu no tornozelo. Quando a água dá no tornozelo, você já andou num lugar que tem água no tornozelo? Já. Você consegue correr normalmente? Não. Você tem o quê? Limitação. Mas a água agora está no joelho. Você consegue correr agora com mais desenvoltura? Não. Você tem menos desenvoltura. Mas a água agora está na cintura. Você não consegue mais correr. Mas chega um determinado momento que a água é tão profunda que você não consegue mais fazer nada. Aí acontece algo glorioso que precisa acontecer conosco. Os rios de água viva estão onde aqui? No nosso interior. Mas agora estamos tão cheios, irmãos, que o nosso exterior está cheio de água viva. Nós não podemos mais fazer mais o que a gente quer. A gente não consegue nem passar com tranquilidade para outra margem. Então o que é que a gente tem que fazer? Se afogar no Espírito. Amém? Então vamos lá, vamos terminar. Você tem algo também que acontece em Mateus capítulo 5, versículo 39 a 41, que só pode ser, irmãos, pelo Espírito. Eu não tenho condição de fazer isso em mim mesmo. E por favor, nem façam comigo. Senhor, tenha misericórdia de minha alma. Eu disse, e aí pode ser, né, que alguém depois da reunião disse assim, vamos ver se esse irmão está cheio do Espírito Santo mesmo. Veja aí Mateus capítulo 5, versículo 39 a 41. Diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também o quê? A outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa ele também levar o quê? A capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que ele emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás a teu irmão. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Impossível para a natureza humana fazer isso aqui, senão uma pessoa cheia do Espírito Santo. Irmãos, no que toca a esse assunto, nós vamos perceber que cada um de nós, a depender do tipo de temperamento que tem, nós somos reativos, ou nós temos o estopim curto. Alguns de nós têm aquela bomba que, como você acabou de acender, explode. Vem um irmão lhe falar um tantinho, você fala um monte de tantinho para ele.
Nós somos reativos e alguns eles se tornam radioativos. Irmão, o que é isso aí? Eles são tão reativos, nós podemos ser tão reativos que quando alguém lhe vê na esquina, você diz assim: não vou ali não, ali é radioativo, vai me contaminar, daqui a pouco eu estou caindo aos pedaços. Já pensou? Mas tem esse tipo de coisa, irmãos. Você precisa tratar muito com cada um de nós. Nós podemos ser pais reativos, filhos reativos, irmãos reativos, mas o combate para tudo isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29. Você diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Essa palavra se encaixa perfeitamente no que o Senhor falou em João capítulo 16. Olha, eu tenho outras coisas que eu preciso falar para vocês. Vocês não podem suportar. Vocês não podem suportar. Mas o Espírito Santo, quando ele vem para dentro de nós e se torna inundação a vida dele em nós, então nós podemos suportar. Não é uma vida natural, é uma vida indestrutível, eterna e cheia das virtudes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor falou: ele vai receber do que é meu, o que ele é, está nas mãos do Espírito Santo para ser aplicado na vida de cada um de nós. Então nós precisamos também julgar a nossa reatividade, entendeu? A nossa maneira como nós lidamos com os assuntos aí. E para finalizar, esse aqui é duro, mas precisa ser falado. Nós temos uma vontade, mas uma vontade que ela se torna, sabe o que? Embrutecida. Vamos ler Efésios capítulo 4. No versículo 17, que é um texto também bem conhecido, diz assim: isto, Efésios 4:17, isso portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Diz aqui no versículo 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza dos seus corações. Essa palavra aí, dureza dos seus corações, pode ser traduzida tranquilamente por vontade obstinada. Algumas vezes nós pensamos assim: não, minha vontade é interessante, eu penso bem, eu tenho uma boa leitura, tenho uma capacidade de interpretação muito boa, então os outros é que tem que se submeter a mim e eu não me submeter a ninguém não. Você já pensou desse jeito? Tomara que não. Irmãos, nós temos um jeito duro de decidir e de manter as coisas de forma intransigente. Nós temos uma maneira muito rude, muitas vezes, de lidarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso pode tocar a mim como pai, a você como filho, dentro da empresa, você sendo funcionário ou você sendo patrão, nos nossos tratos com as pessoas que estão aí fora, os vizinhos e tudo. Então nós pensamos que o que eu penso é maior do que o que os outros pensam, e nós somos obstinados por nós mesmos, e nós não percebemos isso. Quando nós lemos, tem um texto lá que os irmãos podem ler depois, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que quando o Senhor está tratando com a vida de Saul, através do profeta Samuel, o Senhor fala algumas palavras que são bem interessantes e que tocam também a nossa vida. 1 Samuel capítulo 15, verso 23, ele diz assim: obstinação é como um pecado de idolatria e ídolo do lar. Se nós não percebermos, irmão, muitas vezes que somos obstinados na nossa vontade, você é aquele tipo de pessoa: eu quero que seja do jeito que eu quero e acabou. Se não for do jeito que eu quero, eu não faço. Se não for do jeito que eu entendo, eu não faço, eu não concordo.
Isso se chama vontade obstinada. E nós precisamos, irmão, permitir que o Senhor trate com esse assunto em nossas vidas. Então, à medida que vamos medindo essas coisas, julgando essas coisas, vai ser à medida que vamos também sendo livres dessas coisas. Então, nós temos ainda problema, os homens principalmente, com isso aqui, ó, com o zóio, como diz Marcelinho. Temos problema com os olhos. Precisamos permitir que o Senhor possa tratar esse assunto, julgar esse assunto, nossos olhos. Porque o Senhor disse, se você olhar com intenção impura para uma mulher, o que é que já aconteceu? Você já adulterou com ela. O Senhor diz, é melhor você arrancar o quê? O olho. Então tem que julgar o olho. Tem outros irmãos, mas aí toca mais as irmãs, tem problema com isso aqui, ó. Ouvido. Já gosta de uma fofoca, já gosta de ficar procurando saber o que é que está acontecendo, o que é que não aconteceu, e gosta de falar para os outros o que está acontecendo e deixou de acontecer. E aí você tem um problema, o Espírito Santo deixa de fluir não somente em você, mas também na Assembleia. Pessoas que têm problemas com as suas mãos, pessoas que têm problema com seus pés, pessoas que têm problemas com outras partes do seu corpo. E precisamos pedir ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar a lidar com esse assunto. Porque se não assim não for, irmãos, esses rios de água viva que o Senhor prometeu para nós, eles não vão se cumprir em nós. E vai chegar um tempo que nós vamos chegar à seguinte conclusão: eu sou um cristão frustrado, porque eu não sei o que é que o Senhor quer fazer comigo. Eu não sei o que é que o Senhor deseja fazer com a minha vida. Mas, irmãos, seguindo a sequência do livro de Neemias, coloca o lixo para fora, deixa a fonte jorrar. A fonte vai jorrar em cima da palavra de Deus. A Bíblia nunca contradiz o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia. Toda experiência tem que ser tocada à luz das Escrituras. E precisam aqueles profetas que são levantados, precisam ser julgados também por outros profetas. Ninguém está livre, irmão, no corpo de Cristo para fazer o que quer, não. Estamos debaixo de um governo. Estamos debaixo do governo do Espírito Santo. Olha o que o Senhor falou para nós. O Senhor disse assim, por boca de um dos seus servos. O Senhor falou que nos transportaria isso do império das trevas, que é uma dominação, uma espécie de governo, para o reino do Filho do seu amor. Então isso diz para nós que quando nós estamos nesse reino do Filho do seu amor, nós não podemos fazer o que a gente quer. Aí você pode dizer assim, irmãos, e aí, irmãos, mas se eu quiser viver minha vida desse jeito, e continuar com as minhas ideias, e continuar fazendo o que eu estou fazendo, não tem problema nenhum. Você está na mão do sumo sacerdote. Ele tem uma faquinha maravilhosa, que sabe destroçar juntas de medulas, sabe separar os pensamentos daquelas coisas carnais que não são carnais. Ele tem o poder, irmãos, pela sua palavra, de ir até aqueles lugares mais escondidos do nosso coração e fazer o trabalho que ele faz maravilhosamente. Ele é o nosso amado sumo sacerdote, e ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro, e ele também tipologicamente é aquele homem de bronze que está ali no livro de Ezequiel, que nós acabamos de ler há pouco tempo atrás, e ele está fazendo o seu trabalho no meio de cada um de nós. Mas se você disser assim, eu não vou permitir que esse Senhor faça essas coisas em minha vida. Irmãos, tem circunstâncias nas nossas vidas que nós não escolhemos. Nós não temos condição nem de lidar com elas, nem de administrar elas. Pode ser situações as mais variadas possíveis, não vou nem mencionar aqui. Mas nós podemos interpretar muito bem o que está sendo falado. Que essas circunstâncias estão nas mãos soberanas do Senhor, e o Senhor toca justamente naqueles pontos da nossa vida que nós temos problema, para nos chamar a atenção
para que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós e nos levar a essas fontes de água da vida. Terminando, o Senhor diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então você tem um testemunho do Senhor, da palavra, e você tem um testemunho das Escrituras. O Senhor diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou mais próximo do original, vai o que? Ter uma inundação de vida. E por onde esse rio passar, vai sarar o que precisa sarar. E o último texto, irmãos, que quero ler com os irmãos, é aí mesmo no livro de Ezequiel, capítulo 47, para confirmar aquilo que eu estou colocando para os irmãos. Depois você pode ler com calma e perceber o que é que esses rios de água viva estão fazendo aqui. Então, do tornozelo para o joelho, do joelho para o lombo ou para a cintura, da cintura para todo o corpo, e águas tão profundas que já não se consegue fazer nada nelas a não ser nadar. O verso 7 diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Veja o que é que o rio está fazendo. Está fazendo com que as árvores cresçam em abundância de uma banda e de outra, não é só de um lado não. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Se você ou eu estamos experimentando a morte, uma vez que nós permitamos que esse Senhor, pelo Espírito, possa fluir dentro de nós, seja a morte que você está passando, uma vez que esse rio toque, vai se tornar o quê? Em vida. Você pode estar igual um mar morto, você só recebe, não sai nada. Mas aí, quando essas águas encontram o mar morto, cura. Quando encontra o mar, cura. Vai ter árvores frutíferas de um lado e do outro. É a vida, irmãos. A vida está fluindo. E o que é que vai acontecer se a vida está fluindo? As reuniões de partir do pão vão pegar fogo. As reuniões de oração vai ter briga. A briga santa. Quem vai orar agora sou eu. Você já orou demais, mas orou no Espírito, cheio do fogo do Senhor. As reuniões de exercício dos dons, meu Deus, 4 horas de reunião e diz assim: irmão, terminou. Aí você levanta assim mais umas 2 irmãs: irmãos, tem algo do Senhor aqui para apresentar. Pregar o Evangelho, diz aqui, ó, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimos o quê? Peixes. Somos considerados ao quê? Peixes. O que é que o Senhor falou para Pedro? Lança o quê? As redes. E o que é que sai de lá do mar? Peixes. Então o Evangelho vai ser problema para cada um de nós. A gente vai precisar aqui de ter um irmão para pregar o Evangelho, reunião para pregar o Evangelho. Sabe por quê? A vida vai falar para você. Senta uma pessoa do seu lado no ônibus e o Espírito Santo está dentro de você. Você não fica assim: ai, será que eu falo? Será que eu não falo? O Espírito Santo vai estar transbordando. Aí a pessoa vai olhar para você e dizer assim: o que é que tem diferente de você? Agora eu vou falar para você o que é que tem diferente em mim. Servos do Senhor, cheios do Espírito Santo no passado, como um deles estava próximo de uma fábrica, esse irmão começou de um lado para o outro, e o fogo do Evangelho queimava no coração daquele irmão cheio do Espírito Santo, e ele estava ali, irmão, cheio do Espírito Santo. Ele não abriu uma palavra sequer, mas ele ficava para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, o Espírito Santo movendo-se no interior dele, levando ele a fazer isso aí. As pessoas vieram até ele
E elas perguntaram acerca do Evangelho, e ele pregou o Evangelho e as pessoas se converteram. Não vai precisar muita força. Jesus, cheio do Espírito Santo, disse para Mateus, uma pregação de 3 horas para convencer o sujeito. O Senhor disse apenas para Mateus: segue-me, filho. O Senhor disse para Pedro: vou te fazer pescador de homens. E ele deixou tudo. Irmãos, isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é o que nós estamos vendo nos dias que estamos vivendo, não, nem o que estamos experimentando. Ser cheio do Espírito Santo, isso implica que a vida é tão poderosa dentro de você, que você não faz força para fazer aquilo que é espiritual. O que é espiritual é a sua maneira de ser. Coloco todas essas palavras diante do Senhor e diante dos irmãos. Mas você diz assim: você é cheio do Espírito Santo, irmãos? Desejo ser. Mas tem muita coisa ainda que precisa ser colocada para fora. Muita coisa precisa ser tratada ainda em minha vida. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do Espírito Santo. Não é apenas o tempo da graça. Se apenas dizemos que o tempo que estamos vivendo é o tempo da graça, estamos dando apenas um lado da moeda. Esse é o tempo do Espírito Santo. E de fato, como disse o irmão Tozer, é a pessoa mais negligenciada nos dias que estamos vivendo. Irmãos, para fechar, apenas colocar a experiência que os irmãos já sabem, eu algumas vezes falo a mesma coisa. Parece até quando a gente começa a repetir as coisas, porque a gente está ficando velho, né? É por aí. Mas olhe só que é interessante. Você tem o irmão A.W. Tozer e você tem o irmão Deverne Frank. Os irmãos já sabem da história. Mas apenas puxar algo que é interessante. O irmão A.W. Tozer era um irmão cheio do Espírito Santo, muito cheio do Espírito Santo. E o irmão Deverne Frank era um jovem, como qualquer outro que estamos vivendo nos dias que estamos vivendo. Eu já não sou tão jovem assim. Mas aí o que ocorre? Quando o irmão Deverne Frank se encontrava com A.W. Tozer, as palavras de A.W. Tozer para ele não era assim: você precisa ler a Bíblia, você precisa pregar o Evangelho, você precisa ter uma vida consagrada, você precisa perdoar o irmão, você precisa ler muita literatura, você precisa isso, você precisa aquilo. Não. A.W. Tozer era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe o que a A.W. Tozer falava para o irmão Deverne Frank? Eu tive a oportunidade de conhecer, Jorginho estava lá, um irmão cheio do Espírito Santo. Tão cheio que quando ele falava, carregava seu coração em direção à pessoa do Senhor. Então o irmão A.W. Tozer dizia para o irmão Deverne Frank: você está honrando a pessoa do Espírito Santo. Só essa palavra: você está honrando a pessoa do Espírito Santo. E essas palavras tão simples, tão carregadas de doçura, mudou completamente a vida do irmão Deverne Frank. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não precisamos fazer esforço para conquistar ninguém, no sentido de levar essa pessoa a Cristo. Nós não precisamos fazer esforço para pregar o Evangelho. Parece que quando a pessoa está falando do Evangelho, parece que há um rio saindo da boca da pessoa. Então, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida governada pelo Espírito Santo. Os dons são necessários, as capacitações são necessárias, mas o mais necessário para os dias que estamos vivendo é que tenham irmãos e irmãs cheias do Espírito Santo. E quando você olha para esse irmão e para essa irmã na reunião, seu coração encha só de olhar para ele ou para ela. Assim também, irmãos, tem que ser os dias que nós estamos vivendo. O Senhor nos ajude, que a água possa começar a vir do tornozelo para o joelho, do joelho para a cintura, e daqui a pouco tome todo o nosso ser e a gente se afoga no Espírito Santo. Mas como ele é só vida, então não tem ninguém que vai se afogar nele, no sentido de morrer, vai ser cheio da vida do Senhor. Amém? O Senhor nos ajude, irmãos. Senhor, colocamos essas palavras diante de Ti e pedimos que o Senhor nos ajude, tanto ao que fala como também aos que ouvem. Todos nós, sem exceção, precisamos permitir que o Senhor mesmo possa julgar e nós possamos aceitar o julgamento do Senhor e nos julgarmos à luz do seu julgamento. Tu tens aquela vara perfeita de medir
E à medida que somos medidos, é à medida que o seu Espírito vai crescendo dentro de nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E segundo o teu Espírito e a tua palavra, você possa falar ao coração dos irmãos. Te agradecemos e também ao meu. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.